Uma boa noite a todos. Nesse momento que estamos aqui para a realização de mais uma atividade de exposição doutrinária da Sociedade Espírita Jesus. Pedimos que a espiritualidade nos ampare, então, para a realização desse trabalho, que as nossas palavras possam chegar aos amigos da melhor maneira possível, sempre no sentido da renovação, da reflexão e do amparo que essa doutrina nos oferece. O tema que nos foi solicitado para a noite de hoje, para a nossa reflexão, é o tema desse livro aqui, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Um livro que foi editado pela Fergs já tem alguns anos e que nos proporciona reflexões bem interessantes, bem pontuais, no sentido de que possamos pensar, refletir sobre a nossa condição íntima para que melhore, inclusive, a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa evolução nesse estágio em que nos encontramos. Então, a proposta que nós temos para hoje é a reflexão sobre essa temática da autoestima. Certamente, nesses momentos difíceis pelos quais a gente tem passado, e esse momento de pandemia que vivenciamos há pouco tempo atrás evidenciou muito a valorização e a importância das questões mais íntimas, vai nos fazer perceber que esse tema da autoestima é um tema que nós já ouvimos falar, mas nem por isso, né, deixa de ser um tema menos importante. Então, se nós tivéssemos que definir autoestima, como é que nós faríamos, né? O que a gente poderia dizer sobre ela? Autoestima, né, como o nome está dizendo, é o valor que uma pessoa confere, que dá a si mesmo com base naquilo que são as suas experiências pessoais, as suas emoções, com base nos seus comportamentos, nas crenças que essa pessoa tem e na autoimagem, né, que inclusive é um fator importante para a questão de julgamento. Esses aspectos que nós trouxemos aqui podem tanto ser aspectos positivos quanto negativos. Então, o que isso significa? Quer dizer que o valor que o indivíduo confere a si mesmo, ele pode ser um valor negativo ou ele pode ser um valor positivo. Então, dependendo daquilo que são as experiências pessoais, a vivência da pessoa, suas crenças, ela vai ter uma valoração boa ou ruim sobre si mesmo. De qualquer forma, esse conceito, né, de que se confere a si mesmo, a gente chama de autoestima. Então, levando isso em conta, a função das características que cada pessoa tem, então, por exemplo, características físicas, características emocionais, a própria experiência profissional, ela vai ter um peso nessa imagem que cada um tem de si mesmo. Então, de novo, né, reforçando, esse conjunto de crenças que nós alimentamos em relação a nós mesmos, ela vai ter uma influência muito grande, diríamos uma influência considerável na maneira como nós nos percebemos, interna e também externamente. Porque a questão da autoestima, essa percepção, ela pode ser uma percepção de como a gente se enxerga externamente e também uma autopercepção interna. Então, representa, isso a gente acha que não resta dúvida, algo de muito importante em nossa vida, porque essa percepção particular, como nós dissemos, né, que pode ser tanto positiva quanto negativa, pode nos levar a muitas vitórias, a muitos ganhos, ou algumas vezes a alguns fracassos e derrotas. Então, em última análise, assim, a gente pode dizer que a visão, né, a autoestima, ela pode afetar o nosso bem-estar, principalmente quando essa autoestima ela está prejudicada por algum desses fatores. É importante também que a gente saliente que em várias condições, em várias situações, esse ponto de vista que nós temos de nós mesmos, ele nem sempre corresponde à realidade. E de novo, né, essa percepção interna ou externa que nós temos de nós. Então, por exemplo, existe uma situação que a gente costuma chamar de complexo de inferioridade, em que algumas pessoas
alimentam e percebem uma autodesvalorização tão forte, tão intensa, que faz com que a pessoa se sinta muito inferior em relação, né, das características que ela não aceita em si mesma. Então podem ser aspectos externos, quando a pessoa tem algum ponto que ela não gosta, então ela se acha feia e fica se depreciando, ou mesmo algumas características internas, né, que não ser uma pessoa boa, não ser uma pessoa merecedora de ter momentos felizes, de ter momentos agradáveis. Então essa percepção, ela não necessariamente sempre ela corresponde à realidade, porque como nós dissemos, a autoestima ela está relacionado a uma autovaloração. Quer dizer, eu mesma vou analisando as minhas questões, a minha realidade, as minhas características e vou dando um valor para isso. Só que a forma como os outros me enxergam, ou a forma como eu sou de fato, não necessariamente ela corresponde a essa realidade. Então, uma visão distorcida de nós mesmos pode nos trazer um enorme sofrimento, e não são poucos os casos que a gente vê essas situações ocorrerem. Mas vejamos que a doutrina espírita ela nos ensina todos os espíritos, né, em função das reencarnações anteriores, nós trazemos uma bagagem muito grande, né, uma bagagem de experiências, mesmo que a gente não lembre. Então, essa bagagem espiritual que a gente costuma chamar, ela varia de pessoa para pessoa. Então, cada um, né, tendo as suas experiências, vai ter as suas próprias percepções. E é mais possível, se verifica, né, uma possibilidade maior de que aqueles que vivenciaram situações difíceis, traumatizantes, que não conseguiram ressignificar tudo isso, serão aquelas pessoas, né, que vão ter problemas mais complexos para serem resolvidos, né? Então, mais paciência, mais compreensão vai se fazer necessário para dar conta de ressignificar essas situações que aparecem quando são heranças, né, devidas anteriores. Às vezes são simplesmente das situações que a gente vive, né, experiencia agora nesse momento. De qualquer forma, sustentar, né, uma autoestima que seja adequada, ela se faz necessário para todos nós, quer seja que nós tenhamos tido experiências mais leves ou experiências com as quais a gente tem mais dificuldade em lidar. Esses aspectos, é importante a gente dizer, né, que eles sempre são importantes se vistos sob essa perspectiva do espírito imortal, aquilo que são as nossas experiências, aquilo que nós já vivenciamos. Lembrar que nós não iniciamos a nossa trajetória agora. Então, como nós dissemos, né, alguns vão ter maior dificuldade em lidar com algumas coisas, para outro isso vai ser um aspecto bem positivo. E sempre que a gente entra nesses aspectos mais práticos, é claro que a doutrina, né, nos ajuda muito enquanto a consolação, o aprendizado que nos traz. Mas, em alguns casos, a gente reforça sempre a necessidade e a importância de um atendimento especializado. Então, aquilo que nós vamos trazer aqui, com base nesse livro, ele não ocupa o espaço e ele não substitui de forma alguma o atendimento especializado. O que a gente traz como dissemos, uma reflexão a respeito da temática, entendendo que ela é muito importante nos dias atuais. E nesse sentido, trazer alguma coisa em que se diga, tem que fazer tal e tal coisa, é bastante complicado em função dessas especificidades que nós já comentamos. De qualquer forma, o escritor em que nós estamos nos baseando, Jason de Camargo, nessa obra que nós citamos, ele vai trazer algumas considerações que podem ser bastante úteis no sentido de nós tentarmos manter a nossa autoestima mais elevada, ou pelo menos com uma perspectiva ou uma percepção mais dentro da realidade, de forma que a gente consiga levar uma vida mais equilibrada e mais saudável, que no final das contas é o nosso propósito. Então, suas sugestões, para a gente ter uma ideia, né, eles vão falar da importância do autoconhecimento, da autoaceitação,
da questão do auto-amor, da fé, que é um componente importante em tudo isso, da manutenção de bons pensamentos e hábitos e da perseverança nesse processo. E agora o que nós vamos fazer é tratar um pouquinho sobre cada um desses itens, como dissemos, de forma bastante despretensiosa, mas como um elemento, como um instrumento para a nossa reflexão. Quando nós tratamos desse aspecto do autoconhecimento, é algo que retorna sempre das nossas discussões, das nossas conversas dentro do ambiente espírita, porque é algo que nós falamos repetidamente. E o autoconhecimento, ele é muito, muito importante para o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Ele é aquela capacidade de análise, mas uma análise serena, uma análise honesta sobre nós mesmos e que vai nos ajudar a levantar e a perceber e a conhecer os pontos que nós precisamos melhorar, os pontos que precisam ser modificados. E às vezes isso é bem difícil, porque a gente consegue analisar o mundo exterior, às vezes com alguma facilidade, a gente consegue olhar para situações de terceiros com alguma facilidade e encontrar pontos, mas às vezes sobre nós mesmos isso fica mais difícil. Por isso que ele ressalta, né, a importância do autoconhecimento. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer aquilo em que nós somos sensíveis, reconhecer as nossas limitações, para poder transformar isso de maneira que não nos incomode mais, que não seja mais um ponto fraco ou um ponto sensível. Analisar os nossos sentimentos mais íntimos, de onde está vindo essa emoção, o que gerou tudo isso, o que eu posso fazer para mudar, quem realmente nós somos, e a partir daí estabelecer um caminho para o nosso melhoramento. O segundo aspecto que o autor traz é a questão da autoaceitação. Bom, vale ressaltar aqui que a doutrina espírita, ela nunca foi uma doutrina de passividade. O que eu quero dizer com isso? Ela nunca foi uma doutrina que diz, aceita as coisas como elas estão, o que está é assim mesmo, não tem o que se modificar, pelo contrário. Inclusive esse ponto que nós tratamos anteriormente já vai encaminhar para isso. É preciso sempre dar um passo, avançar, trabalhar no sentido do autoaprimoramento. Então, quando ele traz essa questão da autoaceitação, não é que ele esteja dizendo, se aceita como é e não muda, as coisas vão ficar assim indefinidamente. Não, não é nesse sentido. A autoaceitação aqui, ela está no sentido de que a gente perceba onde nós estamos e que a gente aceite aonde nós estamos. Às vezes descobrir valores e dar valor para alguma coisa que nós já temos é muito importante, porque como também nós já dissemos, às vezes a visão que nós temos de nós mesmos é uma visão distorcida. Então, é perceber, né, pelo instrumento do autoconhecimento, aonde que eu estou? Eu estou aqui. Bom, para eu chegar até aqui, teve uma longa caminhada. E cada um sabe da sua trajetória. Às vezes, para a gente chegar até aqui, foram necessários sacrifícios, um esforço muito grande. Eu não posso colocar isso como um fator sem importância. Pode não estar bom e sempre é algo que a gente possa melhorar, mas a questão da autoaceitação, ela é muito importante para que a gente tenha serenidade no sentido de conseguir dar o passo adiante. E às vezes, inclusive, valorizar alguns pontos positivos que nós temos e que nós nem nos damos conta. Então ele traz que essa questão da autoaceitação consiste nessa liberdade de ser, de pensar, de agir, mas com a consciência elevada. Porque, na verdade, quem controla a nossa própria vida somos nós. Então, a decisão de fazer uma mudança, a decisão de perceber que alguma coisa não está boa e tentar alterar isso, ela é nossa. E também ele trata da questão de tentar limitar um pouco a dependência da aprovação alheia, porque muitas pessoas acabam esperando uma validação dos outros de uma coisa que a pessoa mesma não consegue reconhecer em si mesma. Então, se subestimar é um ponto que a gente precisa
precisa superar. Esperar a validação sempre do outro, ele é bastante complicado. Então, quando a gente consegue enxergar, como eu disse, onde nós estamos, é muito importante para que a gente consiga perceber o que precisa ser mudado. Não é uma questão apenas de orgulho falar dessa autoaceitação. Eu não preciso me orgulhar do lugar onde eu estou, mas perceber onde eu estou e me dar conta do que pode ser feito. Porque é o que vai nos dar, de fato, condição para seguir adiante. Um outro aspecto que o autor traz, que também pode ser bem desafiador para nós, é a questão do alto amor. Tem uma passagem muito bonita, né, do Evangelho, quando Jesus diz que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele sempre coloca essa questão, né, do amar a si e estar apto a conseguir amar o outro. E aqui o amor, ele está muito no sentido também do respeito, de nós nos respeitarmos. A gente vai vendo, né, que todos os itens eles vão se linkando, mas nós nos respeitarmos por quê? Porque se nós não nos respeitamos, será que nós vamos conseguir com que o outro nos respeite? Será que a gente vai conseguir agir de tal forma de que o respeito das outras pessoas também venha? Se nós não nos amarmos, quem é que vai conseguir fazer isso? A gente vai aceitar esse tipo de coisa? Nós estaremos prontos para fazer esse tipo de coisa? Mostrar aos outros como eles devem nos tratar, né? No sentido de que, olha, eu sou uma pessoa, tenho a minha dignidade e eu respeito, eu mereço, né, ter o respeito das pessoas enquanto individualidade. Então, tudo isso para mostrar que é importante que a gente dê a oportunidade da dignidade aparecer para nós mesmos, que é o que o autor vai chamar do alto amor. É um passo muito importante para que a gente consiga ter uma autoestima equilibrada e adequada dentro da nossa realidade. Um outro aspecto também que ele vai abordar e que consideramos bem relevante é a questão da fé. Aqui não é apenas quando a gente se refere a uma fé religiosa. É essa fé enquanto certeza, enquanto convicção, enquanto confiança absoluta. Então seria ter uma confiança em si mesmo. Eu posso fazer alguma coisa, né? Quando a gente vai se colocar uma meta, eu posso fazer, eu sou capaz de fazer, eu tenho condição de fazer. E eu mereço o resultado, né, que vem disso. Por quê? Porque a incerteza e a insegurança, ela pode acabar abrindo muitas brechas e levando, inclusive, ao fracasso de algumas tentativas. Então, escolhas inadequadas, impróprias, a persistência, às vezes, em sofrimentos íntimos que vão martelando, né, crenças que nós vamos constituindo para nós mesmos, crenças limitantes, muitas vezes, e a gente começa a passar a tomar atitudes, né, que vão reforçando essas crenças. Mas eu não consigo fazer tal coisa, mas eu não sou bom em tal coisa, e aí isso vai limitando as nossas escolhas, isso vai limitando o nosso campo de atuação, vai nos deixando inseguros quando a gente precisa extrapolar esses limites. E aí, obviamente, as repercussões, as consequências, elas não serão muito boas, né? E a insegurança é uma delas. O medo, por exemplo, da solidão, esse medo de lidar com essa aparente incapacidade, o medo da opinião alheia. Então, conseguir ter essa fé em si mesmo, a fé no amparo, pode trazer uma autoconfiança, uma visão mais positiva da nossa própria realidade. Nós sempre reforçamos, né, aquilo que nós já havíamos dito, que muitas vezes a percepção que nós temos de nós mesmos, ela está distorcida, ela não é a forma como nós somos de verdade. Então, esses elementos, eles vão ajustando digamos assim, a nossa lente para que a gente consiga ir vendo bem. Agora, falando em lente, né, um exemplo que a gente pode citar dessa visão distorcida quem já fez
exames oftalmológicos para correção, quando o oftalmo ele vai ajustando diferentes tipos de lente e vai nos mostrando a imagenzinha, né? E aí uma hora tá desfocado, uma hora, né, vai ficando melhor, daí o médico vai perguntando, assim tá bom, assim melhorou, qual é que prefere? E aí até a gente escolher uma lente que é a mais adequada. Vamos pensar na autoestima dessa forma, né? Que cada um desses elementos é uma daquelas lentes que vai se sobrepondo ali e a gente vai escolher a lente que é mais adequada para quê? Para que a gente consiga viver de forma mais saudável, de forma mais feliz e consiga colocar isso em ação no nosso dia a dia. Ainda um elemento que se faz presente nessas ponderações do autor é a questão dos nossos pensamentos. Nós também falamos bastante disso nos nossos estudos, nas nossas doutrinárias, que tudo provém do pensamento. Então, o tipo de alinhamento que nós vamos demonstrar em relação a isso pode ser de pensamentos construtivos e saudáveis, ou pode ser de pensamentos negativos, destrutivos, enfim, que vão nos levar para outro lado. Então, tentar controlar isso e não deixar que pensamentos influenciem uma tomada de decisão baseada em insegurança, em medo de falha e assim por diante. Tentar manter uma sintonia que de fato nos possibilite, né, uma perspectiva mais real da nossa situação. Um outro, ainda mais um aspecto que é abordado é quando a gente observa tudo isso, a importância de que sejamos gentis conosco mesmos, né? Conosco mesmo. Não ser duro demais consigo, porque às vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente se equivoca, a gente erra, não é porque a gente tinha intenção do erro em si. A gente fez o melhor que pôde para aquele momento. E aceitar isso, né, também pode nos dar um certo alívio. Pensar que nas situações que nós vivenciamos, a gente fez o melhor que era possível. Para aquele momento era aquilo que dava para fazer. No lugar onde nós estávamos, era aquilo que era possível. Não cobrar demais um resultado que às vezes para aquele momento a gente não consegue dar. Então vejamos que a gente vai alinhando, né? Eu saber onde eu estou, eu ter um conhecimento de mim mesmo, eu conseguir aceitar essas situações, conseguir me perdoar, inclusive em alguns momentos, em alguns casos, para conseguir superar essas dificuldades e ter uma visão mais realista daquilo que nós somos mesmos. Um outro, ainda mais um aspecto, né, que a gente pode abordar aqui é a questão dos bons hábitos, de cultivar bons hábitos. E aqui também a gente pode trazer a sugestão para nos reservarmos momentos que são nossos, né? Então, o que pode ser? Um momento de fazer alguma coisa que nós gostamos, aquele momento da serenidade, da paz. Para cada um pode ser uma coisa diferente, pode ser um momento de uma leitura edificante, de alguma coisa realmente que eu gosto, que eu sinto prazer. Pode ser um momento de uma atividade física que faz com que a pessoa relaxe. Pode ser um momento de realizar o evangelho no lar. Pode ser um momento de meditação para quem tem o hábito de fazer. É aquele momento em que nós tiramos para nós, né? Que vai fazer com que a gente recarregue as nossas baterias e nos traga algum bem-estar e alguma paz. Aqui também, quando a gente fala da questão dos bons hábitos, a prece, quando a gente está em dificuldade de lidar com alguma situação, quando a gente vê que a situação está difícil, que a gente talvez não consiga lidar tão bem quanto gostaria, levar o pensamento em prece, que com certeza a espiritualidade vai nos fornecer, vai nos dar a coragem necessária e o discernimento necessário para sairmos daquele momento mais difícil e conseguirmos avançar. E um último ponto, a questão da perseverança.
Quando se fala em hábitos, quando se fala em mudança de postura, mudança de comportamento, sempre é importante salientar que isso não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que não é, mas também não é uma coisa rápida, não é algo que eu faço hoje e tá feito e não preciso nunca mais voltar nisso. Essas mudanças que nós vamos entendendo que são importantes para a nossa felicidade, para a nossa vida, elas exigem de nós disciplina e perseverança. Ou seja, eu tenho que todos os dias replicar aquilo para que a mudança de fato se efetive. Então, a perseverar na direção de uma mudança de hábito, de uma mudança de comportamento, para construir, né, alguma coisa que seja mais saudável, mais satisfatória, buscando uma autoestima mais elevada. Mas isso virá com o tempo, conforme nós formos avançando e perseverando nessas atitudes. Demanda, como dissemos, disciplina, demanda esforço contínuo. E aqui também nós podemos trazer a ideia do orar e vigiar, para que a gente consiga se manter atento e focado aquilo que realmente é importante. Porque essas mudanças, elas exigem de cada um, e aí conforme a história que cada pessoa tem, ela vai exigindo de cada um trabalho de burilamento bastante grande. E não é raro que às vezes a gente esmoreça, né, e pense em parar, porque quando está dando trabalho, essa tendência ela aparece. Mas elevando o pensamento, vigiando e perseverando, a gente vai conseguir dar um passo adiante na nossa trajetória. Então, esses foram os pontos que o autor nos destacou no sentido de auxiliar na reflexão de como nós poderíamos manter a nossa autoestima mais elevada. Então, ele traz a ideia do autoconhecimento, ele traz da importância da autoaceitação, ele ressalta o valor do autoamor, da fé, nos incita, né, nos leva a pensar na manutenção de bons pensamentos, para que sejamos gentis conosco, tenhamos e consigamos manter bons hábitos e perseverar em todos esses hábitos. Tudo isso é uma orientação, pode ser uma diretriz, pode ser um norte, se a gente pensar, né, por onde iniciar todo esse processo. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina que nós possuímos livre-arbítrio e cada um de nós é o realizador da sua própria caminhada, do seu próprio trajeto. E quando nós temos convicção de que nós estamos fazendo alguma coisa que vai nos trazer algum benefício, e aqui quando a gente fala em desenvolver autoestima, o benefício é o nosso próprio bem-estar, é muito mais fácil de que nós nos mantenhamos de forma determinada e perseverante. Então, fazer todo o esforço que for necessário para remover os empecilhos do caminho, não permitir que, às vezes, alguma interferência, né, nos desvie dos nossos objetivos. Se nós sabemos que vai ser bom para nós, se nós tivermos convicção de que aquilo vai nos auxiliar a tentar manter o foco, né, para que tudo isso de fato se concretize, com firmeza, com resolução, buscando então essa satisfação maior. Dentro desse processo de descoberta, o autoconhecimento também ele vai sendo construído, né? E a potencialização também de uma autoestima vai acabar sendo uma consequência natural desse processo. Podemos, nessa trajetória, né, ir entendendo que gradativamente a nossa autoestima vai melhorando. Nós podemos entender também que o amor que dedicamos a nós mesmos é uma garantia, né, de que a nossa vida seja mais feliz, até pelas lentes que nós vamos usar para visualizar as coisas que nós temos, o valor que nós damos para as coisas que
que nós temos. Então, tudo isso, né, no cenário, no contexto da importância de percebermos como a visão que nós temos de nós mesmos, ela pode nos direcionar para um caminho positivo ou pode nos conduzir, né, para um caminho de insegurança, de medo, enfim. Então, sempre pensando no equilíbrio, né, do que seria necessário para um equilíbrio. E para finalizar essas considerações, de novo nós vamos usar o embasamento do autor. O Jason de Camargo, ele nos diz que conforme o indivíduo vai aumentando a sua autoestima, vão aparecendo sinais de bem-estar na sua vida, né? Da autoaceitação, da consciência do seu valor, da alegria, da flexibilidade, que é tão necessária para a gente lidar com algumas situações, da própria confiança, da atitude positiva e dos demais valores que são necessários, importantes para uma vida saudável e equilibrada. Então, se nós fôssemos resumir tudo isso, nós diríamos que ter uma boa autoestima, uma autoestima adequada, nem demais, tendo uma visão daquilo que nós não somos, e nem de menos no sentido da depreciação. Autoestima, uma boa autoestima seria saber apreciar-se, saber avaliar-se, saber se comportar com discernimento, não com julgamento. Seria buscar o bem em si mesmo, na certeza, né, da própria paz interior. Seria pensar de forma positiva, consciente, né, de que as coisas acontecem por algum motivo, de que tudo tem um propósito, de que todo aprendizado é válido. Seria se olhar com naturalidade, conseguir se observar para poder evoluir, avançar, crescer, mas não para ser duro consigo mesmo e nem para se autocriticar. Então, uma boa autoestima seria estar bem consigo mesmo e ter prazer de ser aquilo que nós somos naquele momento, sempre conscientes de que a nossa destinação é o progresso. Então, ter o olhar adequado daquilo que nós somos. Se precisássemos escolher uma frase para resumir tudo isso, seria estar bem consigo mesmo. Então, meus amigos, essa é a reflexão para essa noite, como dissemos, uma reflexão despretensiosa, mas que esperamos que nos ajude, né? Porque é um tema que a todos nós cabe, num nível ou em outro, e que possamos aproveitar isso da maneira que for mais adequada para cada um. Então, agradecemos a atenção de todos, que todos fiquem bem, agradecemos a espiritualidade pelo amparo nesse momento e que todos nós fiquemos com a paz do Mestre Jesus. Que assim seja.